E aí, meu irmão, minha irmã, tudo bem? Vem cá, vem cá, pessoal. Vem aqui. E aí, pessoal? Ó, tá aqui comigo hoje. Vamos ver até que horas ele fica quietinho aqui. E estamos de novo em mais um estudo 1189. Hoje eu já tive a grata alegria de acordar cedo, bem cedinho, às 6h40 da manhã. Já fiz meu devocional, orei, li a palavra, tomei um café, fui para a academia, fiz um treino muito bom. Depois peguei minha esposa, fui para minha empresa, fiquei lá por aproximadamente 4 horas seguidas em reunião, alinhando algumas novidades que eu estou implementando, e tive a alegria de poder compartilhar e ouvir compartilhamentos muito abençoadores. E é interessante porque se nós quisermos, nós vamos conseguir observar a importância da palavra no nosso dia a dia. Dezenas de coisas que foram citadas, se não tudo que foi conversado, tinha algum alinhamento de princípio ou valor com base bíblica. Posturas, atitudes, demandas. E quando você aplica a Bíblia, ela tem uma importância que abrange toda a nossa vida. Eu compartilhei com a minha esposa que eu no devocional que eu estou fazendo, eu estou em Deuteronômio, eu tenho lido apenas um capítulo por dia por conta dessa rotina nova. Antes eu dedicava uma média de 3, 4 capítulos, mas agora tá melhor porque eu estou mantendo uma consistência maior, e isso tem um valor muito grande. Ao invés de você querer ler um livro da Bíblia todo, 20, 30 capítulos num dia, leia um capítulo, porque é diferente. Você consegue memorizar um pouco mais, refletir com maior qualidade, você consegue observar maiores detalhes, você lê com uma atenção maior, sem tanta pressa, sem preocupação se vai dar tempo de fazer outras coisas. E esse formato tem feito muito sentido para mim. E aí você tem que encontrar o seu formato. Teve um período da minha vida que o formato de 4 capítulos ao dia, todos os dias, fez muito sentido. E aí escolhe o seu formato, mas faça de forma proposital, intencional. Assuma a responsabilidade daquilo que move a sua vida, os seus pensamentos. E de forma resumida, o texto que eu estava lendo fala de Moisés instruindo o povo a respeito do que não fazer e das bênçãos de obedecer. Pensem, se eu não fizer isso, além de eu não ser amaldiçoado, além do meu corpo não sofrer essa penalidade, além do meu emocional não ser fragilizado nessa questão, eu ainda vou colher essa bênção espiritual, essa bênção emocional e essa bênção física. Então, vou fazer. Porém, normalmente, aquilo que é bom exige um preço. Esse é o segredo. Tenha uma consciência de que é necessário pagar um preço de dedicação, de renúncia a desejos, de sair de um local onde você se sinta estático, para que você vá para um posicionamento que vai te exigir energia, dedicação, empenho, porém o fruto vai ser muito melhor. O fruto de uma alegria momentânea é aquele momento. O fruto de uma alegria eterna
é por toda uma vida. E nós estamos aqui para nos empenharmos na compreensão racional até que o nosso inconsciente e as nossas reações sejam movidas por essa certeza. Esse é o detalhe muito importante. Suas ações racionais, elas podem até te levar para um caminho que tenha a ver racionalmente com a palavra. Porém, suas reações são de acordo com essa palavra? As reações normalmente são aquelas coisas que são arrancadas de você no momento que você não espera. Vem do seu inconsciente. Eu dei um exemplo hoje para uma colaboradora. Essa colaboradora falou que tem algo que irrita muito e que acontece muito com ela, que é de vir débitos errados no cartão. E hoje aconteceu um débito de uma empresa de previdência privada que debitou um dinheiro da poupança dela, sendo que ela nem conhecia essa empresa. E aí eu fiz uma pesquisa e encontrei várias ocorrências desse tipo no site de reclamações. E aí eu passei isso tudo para ela e eu falei com ela, olha, isso tira a sua paciência. Isso tira muito a sua paciência e é compreensível. Só que olha do jeito que você tá. Ela acabou com o meu dia e tal. Olha só como que você tá. Se o inferno descobre que isso é suficiente para tirar sua paz, só vai acontecer isso. E eu acho incrível, porque essas coisas só acontecem com você. Eu já tive mais de 30 contas correntes. Eu tenho hoje mais de 5 cartões de crédito entre pessoais, da minha esposa, da minha empresa. E eu observo que isso nunca aconteceu comigo na minha empresa, nas minhas contas pessoais. Nenhuma pessoa que eu conheço aconteceu isso. Só você. Observe isso. E aí ela, realmente, Alex, isso acontece muito e tal, eu nunca vi também. Ou seja, pode ser que não, mas pode ser que sim. E se for, redobra a nossa necessidade de termos atenção àquilo que nos tira a paz, aquilo que nos tira uma reação que não vem como uma orientação, ou como um princípio, ou como um valor bíblico. Lembrando que todo sentimento, toda emoção é uma energia que te move a fazer algo. Então o amor te move a fazer algo, a indiferença te move a fazer outra coisa, a ira te move a fazer uma coisa, a paixão te move a fazer outra. Então é tudo sentimento. Só que tem pessoas falando que estão matando por paixão. E aí, será que é paixão? Tem pessoas que se movem para fazer coisas erradas dizendo que é um sentimento certo. Ou seja, o sentimento está tirando reações equivocadas de muitas pessoas. E eu me vigio todos os dias e eu falei com ela, você acha que isso não acontece comigo? Eu detectei essa semana que um ambiente muito quente me deixa numa irritação tão grande que se torna anormal, ao ponto de eu tomar atitudes muito equivocadas. E aí eu fui refletindo sobre isso, aconteceu uma vez, aí eu prestei atenção, aí aconteceu outra vez, aí isso ficou mais forte dentro de mim. Aí na terceira vez que aconteceu, eu fiquei no sol, eu fui pro sol. Então, agora você vai sentir calor. Você fica nervosinho sentindo calor? Vou te fazer sentir calor. E foi aquilo que me fez começar a agir com uma maior normalidade num ambiente muito estressante para mim. Eu não sei o que te estressa, eu não sei o que tira a sua paciência. Apenas observe. E, diante dessa introdução, vamos ler o capítulo 7 de Marcos. Antes disso, vamos orar. Pai, eu te agradeço pela oportunidade de compartilhar parte do meu dia com esse irmão, essa irmã que está aqui comigo agora, de poder compartilhar conversas do meu dia, ensinamentos, aprendizados
e eu te agradeço porque o Senhor tem me guiado, eu tenho me sentido orientado pelo Teu Espírito Santo, e a certeza disso são os frutos que eu tenho colhido na minha vida emocional, espiritual e física. Te agradeço pelas vidas que o Senhor tem acrescentado ao meu redor, através do estudo, através das ministrações, através da empresa, através do ministério que o Senhor me plantou. E eu te peço que o Senhor arranque do meio da minha vida toda semente que não pertence ao Senhor, arranque todo sentimento que não pertence ao Senhor, arranque toda raiz de sentimento que possa me levar para longe desse centro que é a Tua vontade. Eu não quero, eu não desejo da mesma forma. Eu peço por esse que me assiste, essa família aqui representada, esse irmão, essa irmã, que o Senhor possa alcançar essa vida, arrancando do seu coração, dos seus sentimentos, mágoas, angústias, ansiedade, depressão. Parem em nome de Jesus. Eu dou ordem, cessem. Em nome de Jesus. Medo, saia em nome de Jesus. Todo sentimento contrário, demônios, angústia, que tudo isso cesse sobre a sua vida em nome de Jesus. Que a alegria, que o amor que excede a compreensão humana, a paz que vem do Senhor, possam invadir a mente e o coração desse irmão, dessa irmã, agora em nome de Jesus. Que essa alegria, que essa certeza possam ser renovados todos os dias ao buscarmos a Tua face e a Tua presença. Fica conosco e revela a Tua palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu não sei se essa oração de alguma forma mexeu com você, mas se mexeu, coloque essa questão diante do Senhor. O Espírito Santo quer nos libertar e nos fazer andar mais leve, arrancar o nosso fardo que é pesado e colocar sobre nós o fardo do Senhor que é leve, que é suave, para que a nossa caminhada seja facilitada. Amém? Oremos já foi. Vamos ler o capítulo 7. Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem, e observam muitas outras tradições, tais como o lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Então, os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? Respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Notem, o princípio aqui de lavar as mãos era um princípio cerimonial. Os sacerdotes possivelmente devem ter inspirado os líderes religiosos num ritual de purificação para se assentar à mesa e compartilhar o pão. Ainda observem que nesse período os judeus eles compartilhavam do mesmo prato, então a comida era colocada sobre a mesa e eles literalmente partiam o pão e passavam de mão em mão, comiam da carne, do alimento, tudo ali junto. Então não é como nós fazemos. Nós tiramos com um talher específico a colher de arroz, colocamos o arroz no nosso prato e cada um faz assim. Não é todo mundo comendo junto no pote de arroz, ok? Compreendido esse ponto, existe
uma noção de higiene, mas eles não estavam falando sobre higiene. Eles estavam falando sobre um ritual, um processo cerimonial. Olha só. Os fariseus, versículo 3. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente. Então, é um ato, é um dogma religioso que eles seguiam. Aí Jesus aproveita essa oportunidade da tentativa daqueles homens trazerem um julgamento sobre os discípulos e fala o seguinte: vocês são hipócritas. Por quê? Porque vocês me honram com os lábios, ou seja, dizem que fazem a minha vontade, mas o seu coração está longe de mim, seus pensamentos não tem nada de mim, o que está te movendo não é meu. Isso que você está fazendo aí não fui eu que pedi, é você que inventou. Em vão me adoram, ou seja, isso daí para mim não é adoração. Com os lábios, mas em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Ou seja, vocês estão ensinando coisa aí que só serve para vocês mesmo. Para mim não faz sentido não. Vocês acham que vocês estão agradando a Deus fazendo isso? Então, volto a falar que é importante o que nos move, porque é isso que Deus olha. Continuando, vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. Que sentido faz esse lavar a mão cerimonialmente aí? Olha o que vocês estão pensando, olha o que vocês estão fazendo. Vocês são hipócritas. É isso que Jesus estava falando. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus a fim de obedecerem às suas tradições. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe. E quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Esse era um mandamento bíblico. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corban. Não sei o que é corban. Isto é, explica aqui. Isto é, uma oferta dedicada a Deus. Vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou sua mãe. Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram, e fazem muitas coisas como essa. Ou seja, Jesus vem e traz algo bem prático. Moisés falou que é para honrar pai e mãe. E aí vocês falam que o que vocês estão fazendo é uma oferta a Deus. Isso daí é sua obrigação, cara. Vai lá, honra seu pai e sua mãe e não está fazendo mais do que a sua obrigação. É uma palavra dura, difícil, mas eles estão cheios de mimimi, cheios de bobeiras, entendeu? Então para de bobeira. Para com essa atitude vitimista. Para de olhar, é pecado fazer tal coisa. Poxa, você quer viver na margem, no limite do pecado ou no centro da vontade de Deus? Pessoas que perguntam: é pecado fazer tal coisa? É porque querem andar lá no limite do erro. Ou seja, se isso é pecado, eu fico do ladinho de cá. Cara, se você realmente ora, busca a presença de Deus, lê a palavra, jejua e busca isso de forma intencional, você possui um relacionamento com Deus. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai dizer para você se isso é pecado. Mas você só quer não fazer o que é pecado? Essa é a preocupação da sua vida, não pecar? Você vai gastar a energia da sua vida não pecando. Você esqueceu que obedecer é uma atitude, que ser fiel é uma atitude, que amar é uma atitude. Se preocupa com aquilo que a Bíblia diz para você ser. Vai ser o que Deus diz ao seu respeito. Se você for tudo que Deus diz para você ser, você não tem que se preocupar com o pecado, porque você vai se afastar automaticamente.
Quando você cumpre o seu chamado, vivendo a plenitude daquilo que Deus tem para você, o pecado fica longe. Você não dá margem. Mas se você quer viver só apenas não cometendo pecado, uma hora, inevitavelmente, você vai pecar. Porque se eu falar, olha aqui na ponta do meu dedo, olha aqui, olha aqui. Tá vendo que eu tô com a língua para fora? Volta o vídeo aí. Volta o vídeo. Porque a língua para fora talvez você nem tenha visto. A grande questão é que se você foca no pecado, uma hora inevitavelmente você vai pecar. Foque em obedecer, que você vai fugir da aparência do mal, que você vai estar no centro da vontade de Deus. E toda vez que você for alertado pelo Espírito Santo em relação a algo, repense baseado na Bíblia. A gente peca porque a gente não conhece as Escrituras. Esse é o nosso maior erro. Mas você e eu decidimos acertar um pouquinho mais todos os dias. É por isso que a gente está aqui. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: ouçam, todos, e entendam isto: não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ou seja, aquilo que você põe para dentro, vamos supor que você está com a mão suja, você colocou para dentro, você não vai tornar impuro, talvez te traga uma micose, uma doença, sei lá, mas você colocar um veneno, óbvio. Porém, o que Jesus está aplicando aqui é o princípio espiritual. Não é o que está entrando dentro de você que vai te tornar impuro. Ao contrário, o que sai do homem é que torna impuro. Ou seja, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí vamos lá, a explicação. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os seus discípulos lhe pediram a explicação da parábola. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhes Jesus. Não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ou seja, o que entra pela boca vai para o estômago e depois vira fezes. Ao dizer isso, Jesus declarou: puros todos os alimentos. E continuou: o que sai do homem é que torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam um homem impuro. Logo, se aquilo que está dentro de você é um sentimento desses, é isso que você vai transmitir, é isso que vai sair de você. Que você busque todos os dias estar o mais distante desses sentimentos, vivenciando, experienciando, buscando sentimentos que tenham a ver com o contrário disso. Busque a presença do Senhor, bata, implore, lute pela sua bênção, faça propósitos, coloque diante do Senhor todas as suas forças, queira ao Senhor mais do que a coisas, queira ao Senhor mais do que bênçãos, e sem dúvida, se você fizer isso do fundo do seu coração, as demais coisas vos serão acrescentadas. Continuando, Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse, contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, sirofenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Ele lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas
das crianças. Então ele lhe disse: por causa dessa resposta você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama, e o demônio já a deixara. Gente, entenda uma coisa: Jesus nunca foi bonzinho. Jesus nunca foi bonzinho. Ele sempre foi justo. Essa fala aqui mostra o posicionamento de Jesus. Nessa hora, talvez até um pouco do homem Jesus tenha falado. Ele estava escondido, basicamente, Jesus saiu daquele lugar, entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Ou seja, ele estava querendo ficar quieto, descansar na dele, Jesus. E aí aquela mulher procura, porque ela precisava disso. E Jesus responde ela de uma forma muito dura: por acaso eu vou tirar comida dos meus filhos para dar para cachorro? Ele comparou aquela mulher a um cachorro. Ela não era uma mulher judia, ela era grega. E Jesus veio para trazer uma palavra a todos, porém existia um propósito ali. Aí entra muita questão histórica e tal, que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o quiseram. Então, por conta disso, nós nos tornamos filhos por adoção. Ou seja, Jesus veio para Israel. Israel não quis. Ainda bem, senão a gente não tinha Jesus. Entendeu? E aí tem textos que complementam essa história, que eu estou resumindo muito aqui. Vamos dizer que é 0,1% do que deveria ser falado. Porém, a atitude daquela mulher de se humilhar e falar: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mãos das criancinhas. Muito perfeita essa aplicação. Às vezes nem os adultos estão dando comida para os cachorrinhos, mas as crianças elas têm essa atitude de deixar cair alguma coisa e tal. E aí ela deixa claro que se tiver pelo menos uma migalha, eu quero essa migalha. E devido àquela atitude sincera, aquele desejo sincero daquela mulher, ela recebe a cura da filha dela, que foi a libertação de um demônio. É uma palavra muito dura, mas nos torna menos mimizentos. Se fosse comigo ou se fosse com você, o que faríamos? Quantas vezes você ficou chateado com o seu pastor só porque ele não te viu? Quantas vezes você ficou chateado com o seu pastor só porque ele não notou a sua presença? Às vezes ele passou preocupado na rua por você, e você: o pastor nem parou para falar comigo. Ele nem te viu. Nem te viu. Você está querendo que ele seja Deus, onisciente, onipotente, onipresente? Não é. Homens e mulheres falham. Entenda isso. Para de ser frágil. Se torne um homem, uma mulher segundo o coração de Deus. E se relacione buscando dele essa dependência, não de homens, não de mulheres. Hoje a palavra está meio dura, né? Mas não fica triste, não. Às vezes é o que a gente precisa. A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusessem as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. Em seguida, cuspiu e tocou na língua do homem. Então voltou os olhos para o céu e com um profundo suspiro disse-lhe: Efatá, que significa abra-se. Uau! Com isso os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou que não o contasse a ninguém. Contudo, quanto mais ele
os proibia, mais eles falavam. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Gente, esse é Jesus, capaz de realizar milagres, e ele falou: se vão, e se vocês tiverem fé, vocês vão fazer coisas maiores do que estas. Eu quero muito viver isso. Eu quero muito vir aqui em breve e testemunhar de cada vez mais milagres de cura, de libertação espiritual, emocional, física. Deus já realizou tantos desses milagres na minha vida: cura emocional e libertação, cura física e libertação, cura espiritual e libertação, salvação, discernimento. E a cada dia que passa eu compreendo a importância de permanecer nessa posição, porque todos os dias eu estou sendo surpreendido com o renovo de Deus sobre a minha vida. Eu tenho recebido coisas que eu achei que nunca aconteceriam. Eu tenho sido expandido de forma interna e eu estou vendo Deus alargando as fronteiras. E tudo isso começou no dia que eu resolvi buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O que nós estamos vivendo aqui agora é fruto de muitos anos de alguma forma buscando o propósito que Deus tem para minha vida. E eu me sinto cada vez mais vivendo esse propósito. Esse momento aqui, nós já estamos aqui há mais de 30 minutos e esse momento tem sido significativo no meu dia. E eu quero te incentivar, te motivar a compartilhar o que você tem ouvido, a buscar ainda mais compreensão, revelações pessoais suas. Não se contente com esse tempo aqui. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e sem nenhuma dúvida as demais coisas vos serão acrescentadas. O que você deseja que seja acrescentado? Cura, libertação, salvação, transformação. O que você deseja? Um carro, uma casa, seu filho, sua filha, seu cônjuge? O que você precisa? Ele tem a resposta, mas não busque ele apenas por essa resposta. Busque a ele sim, com o desejo de receber a resposta, mas com o desejo de conhecê-lo, de ficar próximo, de ser impactado por essa presença. E o principal, que você se torne emissário dessa palavra de cura, de libertação, de transformação e de salvação. Que Deus nos abençoe. Ore por Alex, ore por Karen, ore por Esther. Carecemos da proteção e das ministrações do Senhor sobre a minha vida e a vida da minha família. Um abraço.